Ministro Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Ministro, o governo e o PT também adora falar em mercado e fala muito pouco de supermercado, que é onde a população julga o governo. Então, uma coisa são os números macros, outras é a sensação de como vai a economia. Uma vez os números brancos, foi na semana de divulgação do PIB, que surpreendeu, mas a banana prata estava R$10. E a oposição, como tem que ser, explorou isso. A batata, a banana está R$10, era um problema de safra na Bahia. Eu vou comprar azeite, que não é cesta básica, escoltado com 2 seguranças, de tão caro que está. É um problema também de aquecimento global lá na Espanha, etc. Mas ninguém sabe disso, todo mundo culpa o governo. Além disso, há uma sensação de que está tudo pela hora da morte. Eu gostaria de saber se aí em Brasília essas informações chegam e como combater essa sensação, ou se de fato concreto está tudo pela hora da morte. Olha, em primeiro lugar, nós estamos tão atentos a isso que nós acabamos de aprovar uma reforma tributária desonerando de impostos uma cesta básica que inclui até carne, até proteína animal. Zerar os impostos sobre uma cesta básica que inclui todo e qualquer tipo de carne. Suína, bovina, o que for. Né? Peixe, frango, está tudo dentro da cesta básica com 0 de tributo. 0. Isso entra em vigor, né? Mais para frente, mas está sendo pensado agora. Nós tivemos no ano passado uma inundação que alagou um estado inteiro. Praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul ficaram debaixo d'água, que é um estado fortemente produtor de alimentos. Alimentos para consumo do trabalhador. Estamos falando de grãos exportados, estamos falando de alimentos. O arroz teve uma pegada no ano passado muito forte. Agora, hoje tem uma matéria já dizendo que o IGPDI, né, demonstra que a questão dos alimentos começa a ceder. Isso pode demorar um tempo ainda, pode demorar, mas o Ministério da Pecuária e Agricultura está trabalhando exatamente nesse sentido, como fez no passado, para fazer com que esses preços se acomodem num patamar menor, como aconteceu em 2023. Você vai lembrar que em 2023 o ano terminou com a carne num patamar muito mais baixo do que no governo anterior, com os alimentos em geral e a cesta básica em geral mais baixas. Tem sazonalidade, tem problemas climáticos, tem a escorregada do dólar, tudo isso é verdade, mas tem o governo trabalhando para minorar esse problema e para resolver esse problema estruturalmente com a reforma tributária. Mas aí, olhando para a questão dos juros, o senhor falou aqui no momento da conversa que na visão do senhor teve uma reação exagerada ao dólar e tal. Não é nem minha a reação. Eu vi várias pessoas. Eu vi o presidente da FEBRABAN, da Federação dos Bancos. Mas o senhor concorda? Eu acredito que sim. Até porque, vamos ver como é que a coisa começa o ano. Mas eu acredito que vai haver uma acomodação. Eu vi o senhor falando isso, mas vamos aguardar, né? Cenário internacional, tudo isso que a gente comentou. E aí eu fico pensando na questão do Banco Central. A gente viu no final do ano o dólar estava de um jeito, com o pacote, que o senhor não gosta da palavra pacote, mas com o anúncio de tudo junto, teve essa reação do mercado, o dólar bateu 6,20, o senhor viu ali, muita gente... Até mais. E aí eu estava aqui pensando, quando o Roberto Campos Neto ele estava no comando do BC, o governo elegeu o Campos Neto, não estou falando do senhor, estou falando do presidente e o PT, até porque o senhor fez uma ponte com o Roberto Campos Neto como principal antagonista. Não dá mais para fazer isso agora. Agora a indicação do presidente, o presidente falando em autonomia que é concedida pela lei, que nem precisava ter feito aquela cena toda. Mas quero ouvir do senhor, com essa diretoria, o senhor garante que não só não vai ter intervenção, como o senhor acha que esses preços, inflação dos alimentos e juros altos, eles vão impactar nesse dia a dia que o Otávio está falando, na vida real dos brasileiros? Porque, de fato, as pessoas ficam olhando Brasília, o senhor sabe disso, o senhor conversa com muita gente, as pessoas acham que Brasília está ilhada, que é o mundo da fantasia, que os políticos não estão atentos à vida real dos brasileiros. Com essa perspectiva dos próximos 2 Copons, por exemplo, juros de 1 ponto, como é que faz? Como é que explica isso? Olha, essa é uma decisão que foi tomada unanimemente. Pois é. Né, pela
aquele último Copom, né, independentemente do fato de que a maioria era ainda escolhida pelo governo anterior. Tinham 5 diretores do ano anterior, mas foi uma decisão colegiada. Então não dá mais para criticar, esse é meu ponto. O Banco Central entendeu que, à luz dessa disfuncionalidade, tinha que dar uma resposta firme para a questão de que a inflação não ia sair do controle, um compromisso em controlar a inflação. Eu não vou julgar, porque eu comentei uma única vez uma decisão do Copom que me surpreendeu negativamente em virtude de um compromisso do comunicado anterior do próprio Banco Central. O Banco Central tinha feito um comunicado, março ou abril do ano passado, tinha se comprometido com um determinado guidance, que a gente chama, né? Sim. Para a reunião anterior, e sem que tivesse havido uma reunião entre os diretores para repensar, foi feito um anúncio intempestivo e monocrático que deu uma bagunçada ali na percepção das pessoas sobre o que estava acontecendo. Ali eu comentei. Mas o presidente comentou em dezembro, na entrevista ao Fantástico, que a única coisa que está errada no país é a taxa de juros. Mas daí vamos ver por que está a taxa de juros alta. E aí você tem que cuidar para que porque ela estava baixando. Não, mas se o senhor concorda, presidente? André, deixa eu te falar. Fala tudo, ministro. O presidente ele dialoga com o país, né? Nós temos empresas que estão endividadas, tem empresas que vão sofrer no começo desse ano com o aumento da taxa de juros. O presidente está dialogando com o país. O meu papel ali é resolver tecnicamente o problema, né? Como eu tentava fazer com o Roberto Campos e como eu farei com o Gabriel Galípolo, né? Isso não significa dizer que nós vamos concordar sempre sobre o diagnóstico e o que fazer, mas cada um está no seu papel. Sim. Eu posso chegar um dia para o Gabriel, será que vocês estão tomando a decisão correta? Mas a decisão é dele e do colegiado do Copom. Eu posso subsidiá-lo com informações. Como ele consulta gente do mercado, ele consulta gente do governo, ele consulta gente do setor produtivo. O Banco Central, ele não consulta só os bancos para saber qual é a taxa. Ele tem um apanhado de informações, ele dialoga com toda a sociedade. Só que na hora da decisão, são 9 pessoas que se reúnem, fecham as portas e tomam uma decisão autônoma. Agora, isso não vai mudar com o Gabriel, e eu tenho absoluta confiança de que ele sabe qual é a missão do Banco Central. E eu vi e ouvi as conversas que precederam o convite do presidente ao Galípolo. E o presidente deixou absolutamente claro que, independentemente de lei, ele ia tratar o Banco Central com a mesma deferência e com o mesmo respeito que ele tratou o Meirelles, que em livro, né, disse que nunca houve uma interferência do presidente Lula em qualquer decisão, quando ele podia ser demitido.